Marcos Antero Soter, articulista do portal egnews.com.br. E hoje a minha conversa vai ser um pouco pesada, com polícia. Vou entrevistar o delegado Cristiomaro Medeiros. Eu o conheço daqui de Brasília, quando ele era chefe de gabinete lá na Câmara Legislativa. Mas ele foi escrivão e depois prestou concurso no Amapá, em São Paulo, em Goiás. Apesar de ter passado para procurador ou promotor no Amapá, ele preferiu assumir a delegacia do interior de Goiás, no entorno do DF. É o Cristiomaro Medeiros. Delegado Cristiomaro, muito bem-vindo ao EGNews. Prazer meu, estamos aqui à disposição. Você era escrivão, foi chefe de gabinete, prestou concursos, não quis ficar em São Paulo, um estado maior e melhor para trabalhar, e resolveu ficar em Goiás. Por que isso? Não tem muita alteração, né? Na verdade, eu fiz uma opção por Planaltina de Goiás, que é a cidade do entorno do Distrito Federal. Minha vida praticamente foi toda no DF, e essas cidades do entorno, elas têm uma relação muito forte com o DF. Qual a imagem que você encontrou? Qual situação que você encontrou lá em Planaltina? Porque em Goiás, normalmente, no entorno principalmente, há um índice de criminalidade muito grande. Qual foi o clima que você achou lá, encontrou a imagem da cidade? Então, nós tínhamos aí uma cidade com bastante criminalidade. Nós tínhamos uma cidade com muitos casos ainda em aberto, e a minha ideia é exatamente essa, ir para uma cidade que eu pudesse mostrar um trabalho. Porque nós temos a obrigação de melhorar a situação das pessoas, essa é a obrigação da polícia. E na cidade de Planaltina nós conseguimos, nesse 1 ano que a gente está atuando na delegacia de polícia, reduzir a criminalidade na cidade. Já temos alguns resultados para mostrar. Qual foi o trabalho que mais deu divulgação para você? Teve 2 trabalhos que teve bastante divulgação. Nós prendemos bastante gente lá. Hoje nós tivemos a prisão, recentemente foi a prisão de um agente prisional que facilitou uma fuga. Servidor público, mas temporário, que prestava serviço como carcereiro na cadeia pública da cidade, facilitou a fuga de presos. E essa matéria e essa prisão teve uma repercussão nacional. Tivemos aí em Bom Dia Brasil, tivemos aí no Cidade Alerta da Rede Record, tivemos várias emissoras de televisão, tanto nacional como local, no DF e em Goiás. Essa foi, sem dúvida nenhuma, o trabalho, vamos dizer assim, que mais teve evidência, porque você tinha imagens desse agente prisional liberando o preso. Isso teve bastante força, né, para a imprensa. Voltando ao início da nossa conversa, eu perguntei para você a imagem e qual era a situação. Qual era o índice de criminalidade naquela época que você entrou, 1 ano atrás, certo? Nós tivemos em 2013, como exemplo, no crime de homicídio, nós tivemos 86 homicídios na cidade. Em 2014, com o trabalho que nós já desenvolvemos, nós conseguimos reduzir isso para próximo a 60. E neste ano, no primeiro trimestre, que no ano passado, mesmo em 2014, houve um acréscimo de homicídios, nós temos uma meta de 16 homicídios, estamos em 10. Nós estamos há quase um mês sem homicídio na cidade. Esse é o trabalho de rua. Sim, o trabalho ostensivo, mas também o trabalho de investigação. Porque o que acontece? Se você investiga os crimes antigos, aqueles criminosos que fizeram algum caso antigamente, eles começam a ter receio, porque eles sabem que não vai ficar impune. Se a Polícia Civil trabalha investigando, os bandidos começam a ter receio. E aí isso é importante para evitar novos crimes. Além disso, tem o trabalho que a Polícia Militar faz hoje, que a gente tem que parabenizar a polícia. Isso que eu ia te perguntar. Pela presença, exatamente, nós temos uma parceria muito forte hoje com a PM, e a gente tem uma presença maior hoje da Polícia Militar nas ruas da cidade, que acabam também gerando essa diminuição na criminalidade. Porque, sem dúvida nenhuma, polícia na rua, peba no buraco. Então, quer dizer, o peba, que é o nome popular que se dá ao bandido, ele tem que ficar escondido mesmo, né? Porque vem de tatu peba, então o peba tem que ficar escondido, e o trabalhador precisa ter liberdade de andar na rua tranquilamente, sem ser molestado, sem ser furtado, sem ser roubado, sem ser vítima de nenhum crime. Quando você chegou lá, tinha quantos inquéritos a serem investigados? Nós temos mais de 1000 inquéritos de passivo.
Hoje houve uma diminuição em pelo menos 30% desse número. Nós conseguimos relatar muitos casos antigos. Tem gente sendo julgado hoje por homicídio que aconteceu em 2003, 2004, 2005. A nossa estrutura, em que pese ter melhorado, aumentado, ainda não é suficiente para resolver todos os casos tão rapidamente como nós gostaríamos. Mas nós temos uma previsão de, nesse ano, diminuir esse número pelo menos para metade. Você está sendo muito midiático. Você está direto na imprensa. Isso você acredita aqui? Nós acreditamos pelo nosso trabalho e pela relação que a gente tem com a mídia. Porque assim, é natural, cada pessoa tem o seu jeito e a sua forma de trabalhar. Eu tenho uma doutrina que a gente acompanha que chama polícia comunitária. Então essa doutrina de polícia comunitária incentiva a polícia a aparecer na imprensa mostrando o serviço dela, para com isso conquistar uma aliança maior com a comunidade e ajudar nas investigações e no trabalho que a gente desenvolve no dia a dia. Você não teme represália dos criminosos em cima de você por causa disso, não? Você está sendo sempre em evidência, você estando sempre à frente das câmeras, nos jornais, na TV. Você não teme represália por parte dos bandidos, não? Isso faz parte do risco da polícia, né? Seja polícia civil ou polícia militar. Mas como eu disse, o delegado de polícia, que é titular da delegacia, que tem que aparecer mesmo. E aí a gente tem todos os trabalhos que a gente faz de segurança para evitar algum tipo de dano maior. Né? É natural, mesmo que numa cidade como Planaltina, que não é muito grande, é uma cidade média, ela não é grande, mas também não é pequena, ela é uma cidade média, é natural que pelo trabalho nós passamos a ser conhecidos. Mesmo que a gente não apareça tanto na televisão, mas na cidade a gente seria fatalmente conhecido da mesma forma. Então o que faz a gente ter risco maior é trabalhar. Porque quanto mais gente eu prendo, mais gente eu vou ter contra mim. Não necessariamente o fato de aparecer na TV é que vai aumentar o meu risco. O que vai aumentar o meu risco é trabalhar. Isso eu não vou deixar de fazer. Na época que você entrou, qual era o efetivo lá da delegacia? Quando eu entrei na DP, nós tínhamos apenas um delegado em Planaltina de Goiás e 4 policiais, sendo 3 escrivães e um agente. Tinha havido um afastamento tanto de um delegado anteriormente como de alguns agentes por acusações diversas, e tinha um delegado que era de Formosa, na verdade ele estava cobrindo lá a delegacia. Então quando eu cheguei, eu assumi o lugar dele, vieram mais 2 delegados comigo e mais cada um deles com suas equipes. Então nós pulamos de 5 agentes escrivães em conjunto com o delegado para cerca de 15. Além disso, nós temos mais uns 10 no plantão que atende a população 24 horas no registro de BOs. Além do trabalho visando logo a segurança da população de Planaltina e Goiás, você também, segundo tem informações, você também está investindo muito no tal do serviço social, no apoio social, assistência social, tanto para criança, como para adolescente, como para viciados, usuários de drogas, essas coisas. Como é que esse trabalho pode manter esse elo? Como você consegue manter esse elo entre delegado e serviço social, trabalho social? Que tem a ver com essa ideia da polícia comunitária. Porque, na verdade, quando nós vamos nas escolas fazer palestra, nós, ao mesmo tempo que indicamos a essas crianças uma outra referência, que elas passam a querer ser da polícia, passam a querer ser professor, passam a querer ser médico, ficam sabendo os danos que a droga faz, aprendem como se precaver de crimes como estelionato. Cita um exemplo desse trabalho. Então, nós temos hoje um projeto chamado Polícia nas Escolas. Nós vamos nas escolas de ensino médio da cidade, apresentamos para as crianças os principais tipos de estelionato. Elas chegam aos pais, aos avós, ensinam eles a evitar ser vítimas de estelionato. Ao mesmo tempo, nós falamos também das drogas, falamos dos danos que as drogas podem causar a elas. Isso vai fazer que no futuro nós tenhamos menos pessoas usando drogas na cidade, menos traficantes. Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma aliança com essas crianças, esses adolescentes, e eles passam a ser também aliados nossos para poder fazer denúncias, indicar onde estão os principais pontos de tráfego na cidade. Rede social também, né? Nós usamos bastante redes sociais, Facebook, WhatsApp, para falar com as pessoas da cidade, e através dela nós já chegamos em muitos casos, já resolvemos muitos casos de crimes na cidade usando esse contato direto com a população. Seria o caso do projeto
4.20, 4.20? 4,20. O trabalho 4,20 é um trabalho mais ostensivo, não é preventivo. Por que é ostensivo? Porque a comunidade indica através das redes sociais onde que tem os pontos de uso de droga. Aí nós nos deslocamos para lá, muitas vezes a polícia militar também faz esse trabalho e abordamos as pessoas que estão usando droga. Então eles são autuados pelo porte de droga, se tiver uma quantidade maior pelo tráfico, às vezes pela apologia ao crime, pela corrupção de menor, dependendo da situação. Pegamos até arma muitas vezes nesses pontos. Com esse trabalho, nós já fazemos ele há cerca de 4 meses, nós conseguimos reduzir o número de usuários de droga em pontos públicos da cidade. Porque antes as praças da cidade, ginásios, escolas eram ocupadas por usuários de droga. Então nós temos falado o seguinte, na verdade é mais uma questão de saúde muitas vezes do que de polícia. Mas o usuário de droga precisa respeitar as pessoas. Véio. Não dá para ficar fumando maconha no meio da rua como se isso fosse normal. Ainda é crime, então nós combatemos o crime. Então se tiver algum usuário no meio da rua que a gente sabe, a gente vai lá, vai autuá-lo ele pelo crime que ele tem que ser autuado. O trabalho nas escolas tem tido boa repercussão, tem boa aceitação pelos pais? Muita aceitação, porque os pais percebem que muitas vezes só a família e às vezes a própria escola ajuda nessa conscientização. Mas quando a polícia vai lá e conversa com os adolescentes, é uma outra referência. A gente sabe que os adolescentes têm um problema de rebeldia, quase que sintomática nessa idade. Então muitas vezes ele quer ser diferente do pai, da mãe, às vezes nem escuta o pai e a mãe direito, mas chega um delegado, um policial lá e conversa com eles, mais coisas eles aprendem e podem ter essa referência positiva, porque a malandragem fica o tempo todo ali tentando incutir nesse jovem um outro tipo de modelo. Então a gente precisa, o pai, a escola e a polícia, sugerir a esses jovens que escolham um bom caminho. Quanto aos direitos humanos, você não teme ferir aos direitos humanos que hoje tanto trabalha cobertando bandidos? Nós temos uma outra visão de direitos humanos, que os direitos humanos é para os humanos. Então o direito humano não pode ser apenas para bandido, ele tem que ser também para vítimas. Então na cidade a gente criou um projeto chamado Direitos Humanos para as Vítimas, em que a gente apoia famílias que desestruturam em função da criminalidade. Um exemplo disso é um rapaz que perdeu o pai no ano passado, no setor leste de Planaltina de Goiás, num crime de latrocínio, e nós conseguimos, através de uma empresa chamada Wizard de inglês, uma bolsa de 100% para ele durante esse ano todo. Então esse menino poderia ir para as drogas, poderiam agora, sem a referência do pai lá, se perder, então nós estamos tentando resgatá-lo aí para o caminho do bem. Com essa parceria que a Polícia Civil da cidade tem hoje com algumas empresas que estão ajudando a gente nesse trabalho. Para finalizar, não poderia deixar de perguntar para você se esse trabalho todo que você está fazendo é simplesmente pela segurança da população ou é porque você pretende ser candidato a prefeito de Planaltina no próximo pleito? Na verdade é o seguinte, é natural que com qualquer trabalho, seja de um médico, de um professor, de um delegado de polícia, você seja sondado por partidos, por pessoas para eventual candidatura. Nesse momento não há nenhuma discussão a respeito disso, eu não tenho essa pretensão, não descarto naturalmente, mas a minha ideia é continuar o meu trabalho. Independente de qualquer coisa, eu tenho uma obrigação pelo fato de ser delegado de polícia do estado de Goiás. Vou continuar trabalhando pela cidade, acredito nessa ideia da polícia comunitária, por isso que eu faço esse trabalho. Eu gosto de trabalhar próximo ao povo, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho. Então qualquer discussão fora disso, hoje ainda não está em pauta na nossa opinião. Muito obrigado, delegado. Seja bem-vindo ao EG News. Obrigado pela oportunidade.